Bom, o dia de hoje, para variar, encontro internacional e, mais uma vez, esse vexame fantástico aí do grupo Bolsonaro, né? Aquela cena, o Bolsonaro dando uma entrevista, do lado daquele general Alberto Heleno, com aquele ar, fazendo ar de inteligente. O general é uma coisa... Você compara com o Mourão, a agilidade de raciocínio do Mourão, as informações do Mourão. Pega esse general Alberto Heleno, o Roberto Heleno, quando ele pensa, dói o cérebro. Você vê as ideias surgindo como se fossem coisas sólidas, entrando pela cabeça, assim, com uma dificuldade enorme. E o Bolsonaro em dois momentos clássicos, né? O primeiro, depois de descobrir a exportação de abacate para a Argentina, ele descobriu a saída para o Brasil agora, bijuteria de nióbio. O nióbio é um minério que ele é colocado em doses pequenas no aço para aquelas aplicações mais nobres possíveis, para veículo espacial, para avião, para aumentar a resistência do aço. E o Bolsonaro ele fala, não pode ser a commodity. Agora ele aprendeu a falar commodity, só fala em commodity, né? Tem que fazer bijuteria de nióbio. E o general é impassível do outro lado, lá pesando assim as palavras do Bolsonaro como se fosse uma coisa. E daí entra a história da Angela Merkel, precisando conversar com o Bolsonaro sobre a questão da Amazônia e meio ambiente. Daí vem o Bolsonaro e fala, nós não temos nada aqui a aprender, temos a ensinar a Inglaterra a questão do meio ambiente. Veja bem, o Brasil tem uma energia renovável ainda, que é um trabalho de gerações. Vem lá de trás com as primeiras hidrelétricas, ganha impulso a partir dos anos 50, 60, cria um parque hidrelétrico extraordinário, daí a partir dos anos 80 cria leis de meio ambiente. Então, depois, no período Dilma ainda, acelera a questão das energias alternativas através de leilões e tudo. Esse processo, então, isso aí jogou o Brasil lá em cima. Daí o que acontece? O Brasil, tudo isso que ajudou a construir esse Brasil autossustentável está sendo destruído pelo governo Bolsonaro, mas destruído. Fim das leis ambientais aí, das reservas, fim do Fundo Amazônia, é uma destruição completa. Mas o Brasil ainda tem o que ensinar, tem o que ensinar a ele, né? A Alemanha, por outro lado, vem lá da segunda Revolução Industrial, um país, uma potência aí feita sempre em cima de energia fóssil. Daí ela começa, nos anos 90, a acelerar a questão da substituição de energia por energia alternativa, especialmente pela energia eólica, solar também, até buscando se livrar da dependência energética do gás da Rússia e tudo, um trabalho fantástico, mas ainda está lá embaixo. Então, você tem a Angela Merkel com um trabalho, a Alemanha, com um baita de um trabalho meritório para melhorar a situação da Alemanha, e o Bolsonaro com um baita de um trabalho para destruir o status do Brasil aí de energia renovável. Daí ele vai lá e carteia, né? Nossa, o Brasil tem o que ensinar para a Alemanha, tem o que ensinar para ele, né? E daí vem o general Alberto Heleno, que é um chefe do nível do Bolsonaro. Do nível do Bolsonaro. E diz o seguinte, não, quem quiser criticar, vai com a sua turma, uma coisa assim. Gente, isso é conversa de caserna. O alto comando não faz isso. Isso é conversa aí do baixo clero das Forças Armadas. Como é que vai numa reunião internacional soltar um negócio desse? Então, por outro lado, esse episódio do sargento transportando 39 quilos de cocaína, 5 milhões de reais de valor, é evidente que não foi uma atuação... Duas coisas que não dá para fazer. Criminalizar a aeronáutica ou dizer que foi só ele que fez isso. Daí vem o comandante da aeronáutica, o próprio almirante, o próprio vice-presidente, o Hamilton, e diz o seguinte, evidente que ele não fez sozinho, vamos apurar até o fim. Daí você pega o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro hoje está totalmente sem moral. Ele só se escuda num suposto apoio aí das Forças Armadas. Então, ele lá dos Estados Unidos, num evento em que está estudando formas de combater o narcotráfico, o que ele fala lá? Não, isso aqui é absolutamente individual, já classifica o crime como individual, sem ter investigação, sem nada. O mesmo pré-julgamento que ele tem
para condenar os inimigos, ele tem para... Isso é lisonja, que se chama, lisonja. E o general Alberto Heleno, responsável por esse caso aí do sargento aí, para que serve o gabinete de segurança institucional? Isso é responsabilidade do gabinete de segurança institucional. Ele diz, não temos quadro suficiente. Como não tem quadro suficiente? Nós estamos falando de um avião que está escoltando o avião presidencial. Tem coisa mais relevante, prioridade maior que essa. Então ele fala, isso aí foi um azar. O que foi o azar? Ser descoberto o sargento nessa viagem ou você ter o sargento... Eu não entendi se foi um vexame da viagem ou se foi o sargento ter sido apanhado em flagrante. Então, digamos que é um problema complicado aí, complicado de falta de discernimento. E é interessante um ponto, porque um dos pontos que levou a esse caos brasileiro aí foi a perda de referenciais de julgamento. Vamos pegar um caso simples aí. Eu estou num jantar, no restaurante X, de repente o cara começa a arrotar e começa a tirar pigarro da garganta. Isso é condenável. É uma regra social. É uma regra social. Ou senão eu vou numa igreja lá, não vou soltar um pum barulhento no meio da igreja. É uma regra social. Essas regras sociais que garantem aí as relações civilizadas, que garantem os limites aos imbecis e tudo, foi totalmente rompida pela falta de discernimento e pelo combate ao politicamente correto. Eu lembro, alguns anos atrás, eu levei minhas meninas, que eram pequenas até, porque nós estamos falando, elas estão com 20 hoje, devia estar com 12, 13, 7 anos atrás aí. Eu vou levar num cinema, daí eu vou na pipoca, estamos na fila da pipoca, chega um sujeito, passa na frente e compra pipoca. Eu falei, vem cá, como é que você está furando fila desse jeito? Ué, é que eu tenho menos coisa para comprar aqui. Eu falei, não, mas tem fila aqui. Eu detesto politicamente correto. Repetindo aqueles bordões que o Olavo falava, que o Reinaldo falava, detesto politicamente correto. Então, digamos, esse desmonte de julgamentos é que acabou levando a esses absurdos do Bolsonaro, da ascensão do Bolsonaro. O Bolsonaro falava coisas que seriam imperdoáveis em qualquer circunstância. Assim. Esse chanceler aí, pegando o Itamaraty para a questão da ideologia de gênero, para entrar na ideologia de gênero, gente. Isso é vexame internacional. Essa questão do Brasil com a Amazônia e tudo, o primeiro-ministro francês ameaçando romper relações comerciais aqui por conta disso. Então, digamos, de repente, todas essas grosserias foram naturalizadas. O homem comum, o homem do povo, finalmente. Temos aí o homem do povo aí, peidando em igreja, rotando em restaurante. E é interessante que os blogueiros, as pessoas, os influenciadores, como se diz aí, que ajudaram a disseminar essa maluquice aí, de quebra de regras, de etiqueta e de tudo, hoje estão começando a voltar atrás. De repente estão escandalizados aí com esse ministro da Educação, que é um absoluto imbecil, né? É imbecil, não tem outro nome para ele. Hoje, o que ele fez aí? Ele confundiu as seclas com as CEPIPs. O PT e seus ACPIPs, né? E é interessante eu já abordei isso outras vezes aqui, é interessante o que acontece, de vez em quando eu estou olhando aqui os comentários, é interessante o que acontece aí com esse pessoal, especialmente esse pessoal mais estreitamente ligado aí ao Olavo de Carvalho aí, que todos são pessoas que têm problemas de relacionamento, inseguras. Esse ministro da Educação é claramente um sujeito, é uma arrogância que esconde uma baita fragilidade. Quem nunca se deu bem na área acadêmica, na área profissional, nem na área familiar, nem nada, aí, de repente, consegue o poder. Por que ele consegue isso? De repente, esse conjunto de maluquices aí, de conceitos, afirmações taxativas sem base nenhuma, aí, transformou esse pessoal em pessoas, deu uma força que eles não tinham, uma força intelectual que eles não tinham. Outro dia eu estava vendo uma amiga que tem parentes aí, uma amiga que tem altos cargos aqui em área jurídica, aí, discutindo com parentes no interior, porque os parentes eles tiveram acesso a informações. Ela tem uma obra jurídica aqui relevante. E daí o sujeito lá do interior, lá, parente dela, fala, não, mas eu tenho agora acesso às informações do Marcelo Bretas. Quem é Marcelo Bretas, gente?
Um juiz absolutamente é, anônimo, até começar a Lava Jato. Sem obra, sem trabalho intelectual, sem produção, sem jurisprudência, sem nada. Um juiz de primeira instância, sem nenhuma dimensão, de repente cai no colo. A Lava Jato, ele começa a distribuir, autorizar toda sorte de arbitrariedade, e daí começa a ficar celebridade, daí começa a se mostrar fazendo halteres e tudo, e um imbecil no interior aqui fala, não, eu tenho acesso às mensagens do juiz Marcelo Bretas. Gente, reinado da imbecilidade, aí contaminou todos os lados. Né? Agora, quando você pega isso, vai para o exterior, representando o país, não é uma imbecilidade individual, ele e esse Alberto Helena, esse gênio da raça, eles estão representando lá, estão me representando. Você vê o que é essa desmoralização que acontece com o país nesse quadro aí. É uma situação. Olha, eu vou te falar, é a mediocridade no seu grau mais elevado aí. E quando você vê Damares, você vê esse ministro da Educação, esse ministro das Relações Exteriores, você vê esse general Heleno aí, os filhos do Bolsonaro, né? Então, digamos, mas o interessante é isso, que aqueles primeiros influenciadores aí, o pessoal que descobriu o discurso da ultradireita, a crítica ao politicamente correto, todo esse angu aí, que ajudaram a criar esse caos informacional aí, agora, de repente, eles querem gozado nesse modelo. Sempre vem na baixaria, você sempre vai ser superado. Não adianta você querer ser. Eu pego um caso muito interessante aqui, que foi o Arnaldo Jabor. O Jabor começou com esse discurso. Foi o primeiro que entendeu essa onda que vinha de preconceitos de classe média e tudo, e fazia. Um sujeito muito talentoso, o Jabor, fazia ótimas crônicas, aí ele começa a fazer o discurso do ódio. Mas o discurso do ódio é fácil ser superado. É só ter um cronista que faça mais baixaria do que você. Então ele ficou sem lugar. Sempre aparece alguém que é mais baixo do que você. Então ele, que era um sujeito talentoso, ficou sem lugar. Esses influenciadores, eles entram ocupando um espaço que antes era restrito aos jornalistas, ganham esse espaço, e de repente, à medida que conquistam esses espaços, eles veem esses espaços sendo ameaçados por novos influenciadores mais imbecis ainda. Então, eles precisam ter um status. É gozado lá para... Nossa, na minha adolescência, lá, quando você tinha as lideranças sindicais, eu não sei se era aquele Fernando Jorge, que era um escritor da época, ele faz um negócio interessante, uma crônica de um taxista que entra num túnel lá no Rio de Janeiro, vê um carro importado na frente, vai lá e bate na traseira do carro. E vira um herói. E todo mundo passa... e faz como protesto mesmo. E vira um herói, aí vira popular, vira tudo, até um dia que vem um carro mais velho ainda e toca no táxi dele. Então, digamos, esses concursos de baixarias, não adianta, você não consegue, você cria uma necessidade de catarse aí, nos seus leitores, na opinião pública, que você não consegue atender no dia a dia. E não conseguindo atender no dia a dia, sempre aparece alguém disposto a fazer mais baixaria do que você. Então, você tem agora, digamos, as divisões dos influenciadores, né? Aqueles que fazem semi-baixarias, que hoje combatem aqueles que fazem plena baixaria. Né? É um reino das trevas mesmo, mas o que está sendo é que digamos, aquela classe média, hoje sai pesquisa aí, Bolsonaro 32% de bom e ótimo e 32% de ruim e péssimo. Só que uma crescendo e a outra descendo. E o meio-campo aí dessa classe média que olha para que lado vai, para que lado não vai, que vai pular do barco aí, porque é impraticável, não dá. Não dá. O sujeito que achava que ia ganhar status aí se expulsasse os trabalhistas, trabalhadores aí do centro político aí, de repente vem na frente deles uma manada de zebus aí selvagens sem tamanho. Bom, vamos ver amanhã como é que continua esse quadro aí esse quadro de baixarias aí, de falta de discernimento, e é gozado que junto disso, da Data Vênia, vem o Celso de Mello aí, que é
O Celso não tem jeito, não tem jeito. Foi o ministro que mudou o voto, fez um discurso em favor, que nem a Rosa Weber lá atrás, para mostrar que é um sujeito que defende a Constituição, faz um baita de um discurso garantista e o voto é contra todas as evidências. É um país, olha, eu nunca vi coisa igual, mas nem nos anos 70, no auge daquele ame ou deixo, aí você tinha muita pataquada, muita pataquada. Você tinha o Stanislau Ponte Preta, que criou lá o FEBEAPA, Festival de Besteiras que assola o país, mas hoje em dia, FEBEAPA, o que o pessoal cometia era pecado venial perto das imensas tolices. Realmente a tolice, a ignorância tomou conta do país. Mas o país está vivo e está caindo a ficha agora, finalmente, do que é essa questão de destruir o sistema político, no que resultou. Bom, pessoal, estou vendo aqui muitos comentários aqui, mas se eu ficar olhando os comentários, eu perco a concentração para cá, né? E como está quase na hora de dormir, não se esqueçam de se inscrever no canal aí, de clicar o tal do sininho, e durmam bem aí, vamos ver o que vai acontecer com a Aerococa amanhã. Um outro ponto importante também, que eu lembrei hoje num dos artigos aí. Se você pega caso FIFA, de repente levanta uma primeira prova de corrupção aqui, do caso da CBF no Brasil, envolvendo transmissões da Globo. Quem que levanta isso? O Ministério Público Espanhol. Porque no meio estava lá o ex-presidente do Barcelona, que era uma peça menor aqui. Você tinha uma organização criminosa, você tinha um chefe da organização criminosa, que era o pessoal da CBF, aí, Ricardo Teixeira, sucessores e tudo. Você tinha a empresa que pagou o suborno, que era a Globo, e tinha lá um sócio menor, que era o espanhol. Em cima disso, o Ministério Público Espanhol montou uma investigação e levantou um escândalo brasileiro praticado por brasileiros levantado na Espanha. Aí pega tudo. O Ministério Público aqui não queria nem saber, a Procuradoria aqui não queria nem saber de. Afasta de mim esse cálice. Né? Daí mandam para cá, esse inquérito se perde totalmente. Aí está com algum procurador, alguma procuradora lá do Rio de Janeiro, da República também, e sumiu. Quando as primeiras investigações começaram lá atrás, aí, uma juíza de primeira instância deu uma liminar proibindo mandar as informações aqui para fora aí sobre a FIFA. Primeiro grau. Juíza de primeiro grau. Daí você pega um poder que derrubou uma presidente da República, e não foi capaz de derrubar uma sentença de uma juíza de primeiro grau. Agora, um ponto relevante que o Antônio Carlos Formaggio está chamando a atenção aqui, hoje as TVs lá de Campinas denunciando o caminhão do Exército com 3 toneladas de maconha. Sabe o que é isso aí? É algo que ocorreu em outros momentos, em outros países. Você desloca as Forças Armadas para combater o tráfico. Ao colocar em contato com o tráfico, você expõe todos os soldados aí aos subornos do tráfico. Então, tem a parte que resiste aí e tem uma parte que se contamina. Então, foi uma loucura. Como foi uma loucura aquela intervenção no Rio de Janeiro, E hoje você tem as Forças Armadas aí tendo como comandante-chefe o presidente da República com ligações com milícias. Mas não dá para desanimar, não. O país vai em frente aí, nós temos um baita potencial aí, começa a cair a ficha na área econômica, não econômica do governo. Você tem um novo pensamento econômico surgindo, você tem uma nova esquerda surgindo também aí, tem uma rapaziada. Amanhã eu vou começar a trabalhar um pouquinho essa questão do novo pensamento econômico aí e da nova esquerda que está surgindo. Eu nunca gostei desse negócio de falar, eu sou de esquerda, eu sou de direita, mas hoje virou, essa divisão ficou uma coisa maluca, né? Mas você tem um novo pensamento surgindo aí e o Brasil, não sei quanto tempo vai levar, mas nós estaremos até aqui para testemunhar a recuperação do Brasil lá na frente. Hoje, um caso muito interessante que ocorreu do Flávio Dino, governador do Maranhão, reunido com Zé Sarney, inimigos mortais lá, mas sabendo que a defesa da democracia é mais importante que as desavenças pessoais aí, políticas. Aliás, o Flávio Dino é uma bela lição aí de um político moderno, democrático, preparado. E o Sarney, com
Ele sempre teve um papel mais responsável do que outros presidentes da República, como Fernando Henrique Cardoso, na manutenção da governabilidade. Bom, pessoal, um abraço para vocês aí, durmam bem. Depois eu vou ler aqui os comentários, mas vamos dormir, então. Um abraço.